Crise de ansiedade. Ai, meu Deus do céu, crise de ansiedade, que coisa terrível. Eu tive uma crise de ansiedade esses dias. Aliás, eu não tive uma, vou falar a verdade pra você, eu tive 2 crises de ansiedade e por pouco que eu não tive 3 crises de ansiedade. Fazia muitos anos que eu não tinha crise de ansiedade e hoje estou aqui em Lisboa com minha belíssima esposa, olha só ela. Olha, cadê? Olha, ela é bonita mesmo, viu, gente? Não tô exagerando, não. Maravilhosa, meu Deus do céu. Fazia muito tempo que eu não tinha crise de ansiedade e eu já tinha tido. E pra mim me impactou, né? Porque, pô, é um negócio que eu achei que eu nunca mais ia ter e que é horrível. Você começa a pensar em coisas catastróficas e você acha que vai... Parece que, sei lá, você vai ter um treco ali, é bem difícil mesmo. E eu, assim, tava com vontade de contar isso pra você já, mas eu precisava de alguma forma, acho que avançar mais e superar algumas coisas pra poder chegar aqui e contar algo tão íntimo, né? Tão delicado quanto é uma crise de ansiedade, que parte do medo. E a gente fala aqui muito sobre medo no nosso canal, mas mesmo assim, claro, não é porque eu entendo coisas sobre o medo que eu não sinta muito medo. Inclusive já falei que eu sinto muito medo outras vezes pra você. E a crise de ansiedade parte então do medo. Bom, só pra começar aqui, vamos falar pra quem que é esse vídeo. Esse vídeo, das duas uma, ou é pra você que teve uma crise de ansiedade recentemente, ou que tá com medo de ter de novo, ou tá tentando entender o que tá acontecendo com você e tudo mais. Nesse vídeo eu não vou falar tecnicamente, um papo de médico, do que é, o que não é. Se você quiser saber mais sobre isso dessa forma, você senta lá, fala com o ChatGPT, pergunta pra ele que ele vai te falar. Eu vou te trazer uma perspectiva humana de quem acabou de ter um negócio desse e que acabou de perceber que não precisava ter medo, entendeu? Então eu acho que esse é o melhor lugar, porque grande parte das coisas que a gente teme na nossa vida, eu vi essa frase uma vez e ela me ajuda muito em momentos que eu tô com muito medo de alguma coisa, que a grande maioria dos medos que a gente tem, das coisas que a gente tem medo na nossa vida, nunca chegam a acontecer. Então olha o tempo que a gente perde com medo, sofrendo com uma coisa que não acontece. A chance de algo que a gente tem medo acontecer de fato é muito pequena. Mas o impacto que isso gera na nossa vida é gigantesco. Então esse vídeo ele é feito especialmente para você que teve, que tá tendo, que enfim, tá próximo ou sentiu que tá chegando, que pode chegar uma crise de ansiedade. Eu vou te falar como que você pode tratar, como que você pode lidar com ela para você conseguir se desviar ali na hora. Eu acho que pode ser importante para você ouvir o que eu tô te falando, porque na hora que a gente começa a entrar numa crise de ansiedade, fica tão difícil a gente ter um pensamento positivo. Então se você prestar atenção aqui, lembra de mim quando estiver chegando naquele momento, que daí que você vai ficar assustado, né? Não lembra de mim assim de um jeito... Lembra do que eu estou falando, não de mim como pessoa. Mas lembra do que eu estou te falando, lembra dessa frase, de que a grande maioria das coisas que a gente tem medo nunca chegam a acontecer, e a gente sofre muito mais pelo que a gente pensa que pode acontecer do que pelo fato em si. Enfim, então esse vídeo ele é feito especialmente para você que está sofrendo com isso, mas ele é feito também para você que é meu amiguinho, que já me acompanha, que curte as paradinhas que eu falo e que acompanha nosso canal e tudo mais. E se você nem é um amiguinho que me acompanha e me conhece, gosta do que eu falo, e nem é um amiguinho que tá com crise de ansiedade ou tá com medo de crise de ansiedade, você pode ser alguém que conhece alguém, que é próximo de alguém, que nem por exemplo a Thalita que tá ali de boas, que poderia ser útil para ela também saber sobre crise de ansiedade, ou então eu não sei o que você tá fazendo aqui, mas deixa aqui no seu comentário o porquê. E eu te garanto que esse vídeo vai pelo menos ser interessante, porque eu vou te contar uma história e você vai me conhecer um pouco melhor, vai saber o que aconteceu comigo. E se um dia você tiver com muito medo de alguma coisa, você pode se lembrar disso. É muito engraçado porque quando eu era criança, eu vira e mexe tinha medo ali de dormir, né? Medo de alguma coisa que pudesse acontecer, de aparecer um bicho-papão aí, o chupacabra, né? Lembra, amor, do chupacabra? Chupacabra era um negócio que assustava as crianças. Eu tinha muito medo do chupacabra. Mas até hoje, chupacabra que é bom ou nada? Até hoje eu tenho medo do chupacabra. Até hoje você tem medo do chupacabra? Ai, amor, já deu, já faz tempo já, né? Nossa, eu tenho muito medo. E aquilo ali, não é o chupacabra aquilo ali? Para. Ali, ó, tá te olhando. Para. Nem tem medo, você viu? Se ela tivesse medo do chupacabra mesmo, ela não ia estar de boa agora. Para. Bom, vamos lá. Então, gente, vou resumir muito aqui a história e depois eu vou chegar no ponto onde eu vou falar o que você pode fazer, como que você pode lidar. E se você quer ajudar uma pessoa que tá com uma crise de ansiedade também, o que você pode fazer, beleza? Beleza. Seguinte, minha história, o que tá rolando? Eu tô com um problema de fotofobia, já faz 1 ano, eu já fui, hoje eu vim na 6ª médica, eu tô aqui em Lisboa, já falei pra eles que eu tava em Lisboa? Eu não lembro. Eu não lembro. Ó, gente, tô em Lisboa, tô aqui no Holiday Inn nesse exato momento, e se você é dono do Holiday Inn, se você tem ações, se você é amigo do gerente, do não sei o quê, por favor, diga aí, Holiday Inn,
Presentei o Lucas e a Thalita com estadia grátis no planeta todo, não é? Poxa, me ajuda aí, meu. Você que é um cara forte dos contatos e tudo mais. Mas voltando à minha história, tô aqui no Holiday Inn, em Lisboa. Eu moro há 3 horas aqui, eu moro num vilarejo, aqui em Portugal. E eu tô com um problema na vista já faz 1 ano, praticamente. Eu acho que já faz 1 ano. Fotofobia. Então me incomodo muito com a luz, não consigo dirigir à noite por causa do farol dos carros. E aí, além disso, às vezes eu fico com uma sensação de cisco no olho. Enfim, não vou ficar te falando aqui porque não é essa parte que interessa. A parte que interessa é o quê? Já fui em 5 médicos, hoje vim na sexta, e nenhum médico me tinha, até hoje, tinha falado do direito que eu tinha. Até hoje ninguém chegou e falou assim, olha Lucas, acho que você tem isso aqui, toma isso aqui que vai ser bom. Eles sempre me jogavam para um outro especialista e me faziam ficar com medo. Tipo, imagina, você tá num outro país, num lugar que já não tem médico direito, na cidade onde eu moro nem tem hospital, eu tenho que pegar 1 hora para poder chegar numa cidade que tem hospital, e aí é difícil, tem poucas vagas, tem 2 médicos, tem 3 médicos oftalmologistas que atendem nesse lugar. Eles me indicaram uma outra que fica numa cidade a 2 horas de viagem, e daí essa outra me indicou para essa cidade aqui, que é 3 horas de viagem. Pra você ter ideia, eu ia marcar com essa que eu vim hoje, tinha data só pra daqui 3 meses. Só que, por sorte, no mesmo dia que a gente tava tentando marcar, ela falou, não, uma pessoa amanhã desmarcou, você não quer a vaga? Eu falei, quero. Pegamos o carro, eu e minha belíssima esposa, que é belíssima de verdade, nossa senhora, ela é muito, muito gata, meu Deus, que mulher bonita. Bom, beleza. Você ia fazer um comentário, meu amor? Ia, não ia? Não. Eu ia falar que eu sou sua fiel escudeira. Minha fiel escudeira, fielzíssima escudeira, eu espero que seja fielzíssima. Vá. Né, gente, se vocês souberem alguma coisa aí da minha, vocês me contam, tá bom? Deixa aí nos comentários. Né, amor? Bom, então, enfim. Aí, nada do médico falar o que eu tinha, a última consulta a antepenúltima consulta que eu fui, antes dessa aqui, a médica falou pra mim, olha, Lucas, se for esclerose múltipla, você não precisa se preocupar, porque hoje em dia é muito mais fácil de tratar, mas não deve ser isso não, tá? Pra que ela falou um negócio desse? Pra que, amor? Fiquei, claro, com o cu na mão, terminei a consulta, já fui pesquisar como é que era, o que era esclerose múltipla, e já comecei a contar os meus dias, achando que tava chegando no meu finalmente. Já tava assim com um pensamento poético sobre a vida, pensando no legado que eu ia deixar, será que deu tempo de fazer tudo que eu queria? Sério mesmo, gente, parece brincadeira, mas é assim, as coisas que a gente tem medo, depois que a gente vê que na verdade não tinha nada a ver, aí parece até engraçado, mas na hora, porra, a médica pega e fala, eu tô há 1 ano com um negócio, ninguém fala o que eu tenho, a outra médica que eu fui ficou meio assustada, me passou um monte de exame, eu já tinha tirado sangue, mas não tinha chegado o resultado do exame ainda, aí nesse meio tempo eu vou numa outra médica que ela começa a falar de esclerose múltipla, porra, velho. Comecei a ficar em choque. E aí o que acontece? Além de eu estar com a fotofobia, eu tô com um pouco de tontura. Então, tipo, me dá um negócio, assim, que às vezes, tipo, que deve ser uma labirintite, alguma coisa assim. E aí hoje, finalmente, cheguei na médica aqui em Lisboa, fiz a minha consulta. Ela explicou, era um negócio super simples, não era nada de demais. Claro, é um negócio chato? É um negócio chato. É um negócio que pode ser que não seja curado do dia pra noite, que teste um remédio, teste outro. Sim, mas pelo menos eu sei o que tá acontecendo. E eu vejo que grande parte dos nossos medos, eles afetam a gente muito mais quando a gente não entende direito o que está rolando. Então isso é meio que um caso clássico. A nossa mente fica tentando fechar uma história, ela fica tentando achar uma coisa lógica, fica tentando entender o que algo é, e ela não consegue encontrar o final dessa história. E aí nessa busca, querendo fechar um quadro na nossa mente, ela começa a ficar, então, preocupada, ansiosa, e a gente começa a ter pensamentos catastróficos, imaginar coisas o pior possível, e isso começa a levar a gente para uma crise de ansiedade. Então, eu tô te contando isso porque, olha, de verdade, de coração, eu sei que é horrível, é péssimo, a gente se sente realmente muito mal. Isso parte de um medo, e grande parte do medo, quando você revela ele, mostra e você entende de fato o que está acontecendo, ele diminui muito, muito mesmo. E que grande parte das coisas que a gente tem medo nunca acontecem. E que às vezes é importante a gente lembrar aqui e agora, tá bom, nesse exato momento, o que está acontecendo de fato. Porque aí a gente vive a partir de um monte de pensamentos, a gente começa a lidar com as coisas a partir do que a gente pensa sobre elas e não lida com os fatos de verdade.
E aí, primeira coisa, para sair de uma crise de ansiedade, o que você pode fazer? Controlar a sua respiração. A melhor coisa, talvez você já tenha visto isso, é difícil de lembrar na hora, mas, para você ter uma ideia, o que me deu, uma das crises que quase me deu, eu tava comendo. Por quê? Porque eu acho que quando a gente come, muda um pouco a nossa respiração, eu já tava meio sensível à coisa da crise de ansiedade, aí comecei a reparar se eu não tava ficando tonto, e aí já começo a respirar diferente, porque tá comendo, tá mastigando e não consegue respirar direito. Então a respiração, ela manda uma mensagem pro nosso cérebro. Eu fiz muito tempo de teatro, e quando a gente precisa demonstrar que a gente tá com raiva no teatro, ou quando a gente tá assustado, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Mudar a nossa respiração. E pro teatro, o grande segredo para você conseguir interpretar algo é você sentir de verdade algo. Então pensa aqui comigo. Se o segredo para interpretar, por exemplo, estar com medo, é sentir de verdade medo, e para eu conseguir sentir medo, eu mudo a minha respiração, como que eu posso fazer para não sentir medo? Mudar a minha respiração também. Então, como que é a respiração de alguém que está com medo? Geralmente é uma respiração de quem está fugindo, é o nosso corpo se preparando para fugir, se preparando para correr. Então ele traz o quê? Ele precisa do quê? De mais oxigênio. Pensa que o nosso corpo foi preparado, ele evoluiu para uma situação, né, onde nossa espécie viveu durante muito tempo, onde ela tinha medo do quê? De um bicho que vai atacar, de uma tribo rival que não sei o quê, de coisas que são muito físicas. Então quando a gente começa a respirar essa respiração de medo, o que ela quer? Ela quer justamente trazer mais oxigênio para o nosso corpo para a gente poder correr, para a gente poder fugir, para a gente poder lutar, para a gente poder sair na porrada, né? Para a gente fazer alguma coisa assim, bem animal mesmo. Então, o que a gente pode fazer? Respirar lentamente, tentar diminuir a velocidade, parar de tentar buscar a resposta, porque o que acontece? Eu acabei de viver isso, eu sei como é que é. A gente fica tentando achar uma resposta na nossa mente. Só que ela não vai achar resposta, aí fica buscando, fica nesse loop de busca de resposta. Nossa respiração começa a respirar dessa forma, que é o nosso corpo se preparando, e aí a gente entra mesmo na crise de ansiedade, a gente acredita naquele momento que a gente vai morrer, que a gente vai ter um treco. E aí aparecem vários sintomas reais ali, é coração que dói, peito que dói, parece que está tendo um ataque cardíaco, visão que embaça, enfim, várias coisas podem acontecer. E a nossa mente ela é muito poderosa, ela leva a gente a construir realmente sintomas reais. E não é porque a gente é uma ilusão, não, a gente realmente tem um negócio. Porque a mente controla tudo. No final das contas, tudo que a gente sente a partir do nosso cérebro. E o nosso cérebro tá ali. É o lugar onde nossa mentalidade mora, sei lá, é uma coisa louca. Então, a nossa mente tem o poder de fazer a gente sentir qualquer coisa, se sentir bem e se sentir mal. E um bom caminho pra gente conseguir controlar a nossa mente, controlar o nosso fluxo de pensamento, desacelerar os nossos pensamentos, é mexendo na respiração. E aí, o que a gente tem que fazer é mudar um pouco, distrair. Então a Thalita fez uma coisa muito legal comigo que eu tiro meu chapéu. Ela foi... Você tinha estudado isso em algum lugar, amor? Não? Você sacou na hora sozinha? Olha só, é um gênio. Além de linda, ela é genial, essa mulher. Meu Deus do céu. Deus me ama. Deus me ama de verdade. Ela sacou que uma boa ideia era começar a me fazer me concentrar, me fazer pensar em coisas que eu gosto. Então ela começou a puxar assunto, mas o que você gosta? O que você quer fazer então? E umas coisas assim, eu surtando no quarto, torcendo para não morrer nos próximos 10 segundos. E ela... Eu tava perguntando o que você mais gosta de fazer, coisas que você mais gostava de fazer, pra você pensar no que você faria. Se você pudesse escolher naquele momento, o que você faria? Coisas muito legais, que você adora. Isso. Aí você começou a pensar em coisas que você gosta. Não sei se você ouviu bem, mas basicamente ela estava dizendo que eu sou incrível e que ela... ela estava dizendo que a grande estratégia é falar... Que ela começou a me perguntar coisas que eu gosto e tal. E foi ótimo, porque eu comecei a pensar em coisas boas. E é engraçado porque na hora minha cabeça não estava batendo muito bem. Eu falei umas coisas que eu gostava de fazer quando era criança. Criança não, tipo adolescente, assim, sei lá. Eu meio que misturei coisas do passado, presente e futuro. Nem vou contar o que era. Segredo, aí não dá, né? Coloca na legenda. Vou deixar na legenda. Não vou não. Eu não vou deixar não. Boa. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, falando sério agora, se você tá... Não, eu já tava falando sério antes, né? A Thalita que me atrapalha, gente. Me perdoe, tá? Ela vem aqui, bagunça todo o nosso vídeo. E então o que eu quero dizer pra você
é que, vamos lá, vamos pontuar agora para fechar esse vídeo e você sair desse vídeo se sentindo melhor com os seus problemas e com a sua vida. Coisas ruins acontecem, sim, acontecem. Existe uma grande chance de você estar achando que vai acontecer uma coisa ruim e essa coisa não está acontecendo. Existe uma chance de estar acontecendo sim algo ruim, como é meu caso. Não tá acontecendo nada ruim? Tá, mano, tô com um negócio no olho que tá me enchendo o saco, que faz um ano que o médico não sabe, moro num lugar longe que não tem hospital, não tem médico direito, tem que procurar. Isso é chato mesmo. Isso não é um problema totalmente inventado, é um problema real. Mas a gente pega um problema real e coloca um amplificador nele muito grande, tá? Então, assim, qual que é o problema real? É o meu incômodo, é a minha dificuldade, é a minha dor. Agora, o problema real, que eu estou prestes a bater as botas porque eu tô com uma doença que não tem... Não, isso já foi um problema inventado. Então, não adianta você querer, nesse momento que você tá ansioso e tudo mais, na hora que o bicho tá pegando, você querer ficar diferenciando muito o que é problema real e o que é problema inventado. Mas é importante agora que você tá aqui, de boa, escutando meu vídeo, assistindo meu vídeo, você ter clareza e reforçar isso na sua mente, que parte é real e parte é inventado. E tentar, quando a coisa você começar a ter uma crise, primeiro passo, se concentrar na respiração, tá? Às vezes, uma coisa que eu sei que é boa é mastigar um chiclete, comer alguma coisa. Pode ser bom você mastigar um pouco, porque eu não lembro o motivo, mas é bom. Respirar, o que você pode fazer? Respire em 6, porque o que acontece muitas vezes? A gente começa, como o corpo quer correr e começa a se preparar para fugir do leão, a gente começa a a gente começa a ingerir, certo? A gente começa a respirar mais do que, a gente puxa mais ar do que solta. E aí a gente começa a puxar e ele solta pouco. Então o que você precisa fazer? Você precisa soltar mais ar do que você está puxando. Então, em vez de pensar em respirar devagar, pense em soltar o ar devagar. Então respira em 5 segundos, segura uns 2, 3, solta em 6. Você pode, tem algumas indicações e tal, mas eu acho que é uma boa você respirar num 5, soltar num 6, 7 e segurar uns 2, 3, só para você ir deixando a tua respiração mais calma e parar de colocar tanto ar assim para dentro e começar a soltar mais o ar. Esse é um ponto ótimo. Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi lavar a mão com água gelada. Não sei porquê, mas coloquei uma água bem gelada, que tem a torneira lá de casa, que aqui em Portugal, inclusive, é bem comum. Você consegue deixar a água quente ou gelada. É uma maravilha isso aqui, gente. O primeiro mundo é incrível. Só falta médico, mas a torneira é linda. E aí eu consegui colocar uma água bem geladinha na minha mão. E aí peguei e passei assim no pescoço. Então acho que só de você sentir o tato, né, de você colocar a atenção em outro lugar já ajuda bem. Tentar pensar, conversar com alguém sobre outras coisas, sair um pouco, né, mudar, você precisa mudar o foco de atenção, deixar pra lá a ideia de tentar solucionar o problema na sua cabeça. É melhor às vezes você realmente nesse momento se distrair e estar perto de pessoas, né, estar numa situação com pessoas que você confia, que você se sente seguro, que, enfim, que podem ali realmente dar aquele tempo, cuidar de você e ter um pouco de empatia mesmo com você, que é uma coisa que às vezes acaba sendo rara. Então, bom, esse é meu conselho. Deixa aqui o comentário, fala se você passou por uma situação, o porquê que você passou e tudo mais. Eu acho que às vezes a gente sente que só acontece com a gente, sabe? Às vezes acontecem umas coisas difíceis na nossa vida, a gente fica com aquela impressão de tipo, só comigo acontece, meu, coitado, sou perseguido pela vida. E não é, todo mundo passa por situações difíceis, todo mundo, né, cada um do seu jeito sente os seus problemas, tem as suas dores. E a gente, de alguma forma, quando a gente percebe que não somos únicos em nossas dores, em nossas aflições, a gente se sente acolhido. Então, se você puder deixar aqui nos comentários, ou se você quer dar uma olhada nos comentários e responder alguém e abrir aí essa conversa. E eu vou deixar também um link para a nossa comunidade. Eu criei uma comunidade gratuita onde a gente troca ideias. É um grande grupo de WhatsApp, gratuito, você não paga nada, você entra lá, conhece uma galera que está a fim de se tornar uma pessoa melhor. Então, bom, fica aqui o meu convite, tá bom? Boa sorte aí na jornada, conte comigo e eu te vejo no próximo vídeo.